Olá, tudo bem? Seja bem-vindo. Estou feliz que você está aqui e mais feliz ainda porque hoje nós vamos estudar o capítulo 5. Nós vamos adentrar um novo capítulo e se você perdeu algum dia, eu quero convidar você a maratonar, igual você faz no Netflix, na Amazon, com os seus seriados. Como os devocionais são curtinhos, você consegue maratonar e fazer tudo isso em um dia só e não perder nada, investir no seu crescimento espiritual. Isso vai ser uma bênção para você. Agora, pega a sua Bíblia, abra comigo, pega um bloquinho de anotação para você anotar também aquilo que Deus vai falar ao seu coração. Atos, capítulo 5, verso 1, o texto diz assim: Um homem chamado Ananias, juntamente com Safira, sua mulher, também vendeu uma propriedade. Ele reteve parte do dinheiro para si, sabendo disso a sua mulher, e o restante levou para colocar aos pés dos apóstolos. Então perguntou Pedro: Ananias, como você permitiu que Satanás enchesse o seu coração a ponto de você mentir ao Espírito Santo e guardar para si uma parte do dinheiro que recebeu pela propriedade? Ela não lhe pertencia? E depois de vendida, o dinheiro não estava no seu poder? O que levou você a fazer tal coisa? Você mentiu não aos homens, mas sim a Deus. Ouvindo isso, Ananias caiu e morreu. Grande temor apoderou-se de todos que ouviram o que tinha acontecido. Pai, fala conosco, Deus. Abra os nossos olhos e o nosso coração. Ministre às nossas vidas uma palavra viva e eficaz. Em nome de Jesus. Amém. Queridos, a igreja estava vivendo aqui algo extraordinário e sobrenatural. A igreja estava vivendo em unidade, todo mundo estava repartindo o que tinha e a Bíblia disse que ninguém tinha falta de nada. E nesse contexto sobrenatural, você tem esse casal, Ananias e Safira, que movidos pela tentação da aparência, eles que não eram obrigados a fazer nada, eles fizeram, só que com a motivação errada. Eles não só queriam contribuir, como também queriam aparecer. E é interessante porque nos dias de hoje há uma grande tentação, a tentação da aparência. Muitos querem parecer sem ser, muitos querem demonstrar sem ter frutos. Sabe, eu me lembro quando Jesus encontra uma figueira e ele diz que ela estava toda florida e ele é atraído pelas flores, mas quando ele chega na figueira não tinha frutos. Então ele amaldiçoa aquela figueira. É mais ou menos isso que esse casal está fazendo. Eles estão mostrando o que não são. Olha o que interessante, porque Pedro diz assim: o terreno era de vocês. Vocês não eram obrigados a vender, vocês não eram obrigados a doar. Agora, por que mentir para o Espírito Santo? Por que mentir para a igreja? Por que falar, olha, eu vendi e está aqui todo o dinheiro que eu vendi? Não era melhor você falar assim, olha, eu vendi e quero doar a metade? Por que dizer que você deu muito quando na verdade você deu pouco? Pedro chama a atenção de Ananias porque essa era uma oferta voluntária, ele não precisava ter feito isso. Agora, quantos de nós, movidos pela necessidade de aparecer, falamos coisas que não são reais? Mentimos acerca da nossa espiritualidade, mentimos acerca do nosso devocional, mentimos acerca da nossa santidade, mentimos acerca da nossa contribuição, mostramos para a pessoa uma falsa espiritualidade, mostramos para as pessoas aquilo que nós não somos. Quantas vezes eu e você, movidos também pela tentação da aparência, não temos mentido para Deus? Porque olha que interessante. Eu e você podemos enganar homens, mas não a Deus. Pedro, por causa da direção, do discernimento espiritual e da sabedoria que Deus deu, Pedro entendeu o que Ananias estava fazendo. Então, ou seja, Ananias conseguiu sim enganar algumas pessoas, ele conseguiu sim receber uma glória que não era devida porque ele não havia feito a doação completa, mas ele não enganou a Deus. Deus não te chama a uma fé fingida. Deus não te chama para uma falsa espiritualidade. Deus não te chama a brincar de crente, a brincar de servo. Deus te chama e, inclusive, Ele entregou o único filho dele para morrer numa cruz para você viver uma vida de verdade. Para você viver uma fé verdadeira, uma espiritualidade verdadeira, para você praticar a palavra. Ananias e Safira aqui não foram condenados
por terem retido parte do valor. Não teria problema nenhum eles terem doado parte do valor. Eles foram condenados por uma enganação, por mentirem, por enganarem a Deus, pela motivação errada do coração. O pecado deles não foi um pecado financeiro, foi um pecado espiritual. Eles desejaram a honra da entrega, eles desejaram a honra de terem dado muito, quando na verdade o sacrifício havia sido pouco. Precisamos nos lembrar urgentemente de que Deus conhece o nosso coração, de que Deus conhece a nossa mente, que é muito mais importante agradar a Deus do que agradar aos homens. Por isso eu quero convidar você a refletir se hoje você não tem buscado muito mais agradar aos homens do que a Deus. Se hoje a sua motivação não é muito mais aparecer do que realmente ser. Se hoje você não se preocupa muito mais com aquilo que as pessoas veem do que aquilo que você realmente faz quando está no secreto. Muito mais importante do que as pessoas saberem que você faz o seu devocional é você fazer. Muito mais importante do que as pessoas saberem que você é um dizimista é você ser. Muito mais importante do que você demonstrar uma santidade é você viver em integridade. Por isso hoje eu quero chamar você a corrigir as suas motivações e a sua intenção, porque Deus conhece o seu coração e você não engana a Deus. E se hoje você chegar à conclusão de que você tem enganado ao Senhor, se arrependa enquanto é tempo. Ananias caiu duro e morreu na hora, porque o coração dele não se quebrantou, porque ele não se arrependeu. E eu quero chamar você a se arrepender enquanto é tempo. Com Deus não se brinca, com as coisas de Deus não se brinca. Se a sua motivação em servir, se a sua motivação em se envolver é outra, que não seja agradar ao Senhor, peça a Ele para corrigir o seu coração. Pai, nos ajuda nesta hora. Porque é difícil, Pai, o nosso coração é enganoso, a nossa mente cria caminhos, mas o Senhor pode nessa hora esquadrinhar a nossa mente, o nosso coração e provar as nossas motivações e as nossas intenções e nos corrigir, e nos tratar e nos restaurar. Assim como um vaso na mão do olheiro quebra as nossas vidas e faça de novo, mas não nos permita viver uma vida, Deus, fingida. Não nos permita viver uma vida dupla. Não nos permita viver numa duplicidade. Não nos permita, Pai, nos cure, nos liberte, nos restaure, nos salve e nos ajude a viver uma vida de integridade, de santidade, de repreensibilidade, Pai. Essa é a oração que eu te faço, em nome de Jesus Cristo que eu oro. Amém, amém e amém. Meu querido, que Deus te abençoe muito, muito mesmo. Essa palavra falou o seu coração, fez sentido para você? Comenta aqui se essa palavra falou com você e o quanto que essa palavra transformou a sua vida. Não se esqueça de se inscrever e também compartilhar. Um grande abraço, que Deus te abençoe muito e até a próxima.